E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na aula de hoje, vamos continuar falando da fotografia. E hoje vamos abordar o foco. O que é o foco, né? Então, o foco, ele é uma das coisas mais importantes da fotografia. O foco na fotografia, como o próprio nome já diz, ele é muito parecido com o foco nos outros aspectos da nossa vida, né? É o que a gente vai focar, é o que a gente vai direcionar o nosso olhar. É o que a gente vai direcionar também a nossa atenção. Mas na fotografia, o que o foco vai nos garantir vai ser principalmente a nitidez da nossa foto, né? E o que é a nitidez? Uma foto borrada, por exemplo, foi uma foto que perdeu nitidez. E provavelmente uma foto que borrou é uma foto que a gente perdeu. A não ser que esse borrão da foto foi o nosso objetivo com essa foto tirada. Por isso que antes da gente tirar uma foto, a gente tem que ter foco para saber o que eu quero fotografar. Toda fotografia que a gente for fazer, a gente primeiramente tem que decidir o que eu quero fotografar. É o que eu quero enquadrar na fotografia. E a partir disso, que eu vou saber se a minha fotografia saiu boa ou ruim. O seu foco que vai direcionar o foco da sua câmera para retratar a sua visão e o que você quer passar para as pessoas. Do mesmo jeito que os artistas escolhem o que eles querem pintar em suas telas, os fotógrafos escolhem o que eles querem focar em suas fotografias. Ou seja, na pintura do artista, cada gota de tinta foi intencional, cada traço feito pelo artista na pintura foi intencional. Cada objeto na composição da pintura foi intencional pelo pintor. Se a pintura ficou clara ou se ela ficou escura, foi intenção do artista. E a soma de todos esses elementos que vai resultar na obra final do artista. E na fotografia a gente tem que pensar como os pintores. Cada elemento que o fotógrafo opta por colocar em sua foto tem que ser planejado. Deve ter um objetivo claro. A composição da fotografia tem que ser intencional. Terá fotografias que vocês queiram fotografar um todo e terá outras que vocês queiram fotografar apenas um detalhe de uma coisa, dando uma atenção maior para aquele objeto, mostrando mais os seus detalhes. Preocupem-se apenas em fotografar consciente. Procurem saber o que querem fotografar. Estudem a paisagem, estudem a composição, estudem o melhor direcionamento da câmera, se ela vai ficar na vertical ou na horizontal, estudem a luz e depois, por fim, estudem o foco da fotografia. Pois tudo isso que a gente acabou de falar acontece tudo antes do clique da foto. Então não importa muito se vocês vão fotografar em um celular ou se vão fotografar em uma câmera profissional. E vai ser dentro dessa composição fotográfica que você vai escolher o que você quer focar na foto. Na fotografia, o foco é um ajuste que serve para dar mais nitidez ao assunto da foto. Este recurso é ajustado através da objetiva, gerando o anel de focalização até obter a nitidez desejada para as imagens que se pretende manter no plano focal. A maioria das câmeras também possui o recurso de foco automático, ou seja, um dispositivo interno que calcula e determina a distância do foco. Porém, como todo recurso automático, ele pode não atender aos objetivos do fotógrafo e acabar fazendo foco em um outro local. Isso porque ele se baseia na quantidade de luz que incide em cada objeto da foto. Quanto ao foco manual, há uma medição em metros e em pés que se encontra marcado no anel de distância, servindo assim para guiar o fotógrafo e facilitar a focalização adequada. Como o próprio nome já sugere, é a distância em milímetros entre o ponto de convergência da luz, centro óptico que fica no meio da lente, e o sensor da câmera, local onde a imagem que foi focalizada é projetada. É através da distância focal que o fotógrafo pode definir a aproximação de uma imagem e o campo de visão com o qual deseja trabalhar. Por exemplo, nessa imagem que eu estou colocando na tela, a gente pode ver aqui marcando com essa linha vermelha onde que é o centro óptico da lente. A linha pretinha mostra a distância focal em milímetro. Nesse retângulo verde, podemos ver onde fica o sensor da câmera. Quando a distância focal é maior, temos uma sensação de afastamento dos objetos um do outro, de modo que aqueles que estão focalizados pareçam mais próximos. Já quando a distância focal é menor, a imagem é achatada, de forma que os objetos, mesmo distantes um do outro, pareçam estar todos próximos um do outro.
A consequência da distância focal pequena é a distorção da imagem, como acontece em lentes grande angular. As câmeras de celular são bem pequenas e não permitem muitos ajustes manuais. Tudo é praticamente automatizado pelos sensores do aparelho. É possível encontrar em alguns aplicativos ferramentas que simulam os ajustes das câmeras profissionais, mas não são todas as configurações que eles conseguem simular. Porém, a maioria dos aplicativos vão ser pagos, mas vocês não precisam se preocupar em adquirir esses aplicativos. Estou passando mesmo só como forma de informação, beleza? Mas para quem tiver interesse, vou passar uma lista com o nome de alguns deles. Existe o Pro Camera, Better Camera, Camera Plus, Camera FV, Milmi-C Pro, Camera Zoom FX e HD Camera. Aqui eu vou estar mostrando para vocês como que vocês vão utilizar a ferramenta do foco em uma câmera profissional. Quando ela estiver no foco automático, a própria câmera, com os sensores que ela tem, ela vai tentar localizar o melhor foco possível para a foto. Isso você consegue controlar pelas próprias ferramentas da câmera, onde você quer escolher o ponto focal. Costuma ser um quadradinho que fica na tela. Então o próprio mecanismo da câmera vai ativar e ele vai girar a lente para poder focalizar. Aqui a gente consegue ver pela tela da câmera como que funciona o foco automático dela. Ela vai localizando, quando o foco não encaixa fica embaçado. E à medida que ele vai ajustando, vai ficando nítida a foto. Nas câmeras vocês podem notar que na lente delas vão ter alguns ajustes que vocês podem fazer. Algumas câmeras você escolhe o foco automático e o foco manual na própria lente. Algumas outras vai ser tudo automático mesmo. Nessa que eu estou mostrando para vocês, o foco automático fica na lente, como vocês podem ver. Então agora eu desativei o foco automático e eu vou fazer o foco manual. E vocês vão ver como que é. O foco manual vai ser na ponta da lente da câmera que você vai girar. E de acordo que você vai girar, as duas lentes que ficam dentro da lente da câmera, elas vão se afastar ou ficar mais próximas. Esse afastamento e essa aproximação que vai dar o foco ou vai desfocar a imagem. À medida que você vai girando, você vai definindo qual que é o foco do enquadramento que você fez. Quando você tem um objeto muito próximo e um objeto mais longe, você vai ter que ajustar o foco para localizar qual dos dois que ele vai focar, para assim passar a ideia de proximidade e distância. Vejam na foto como vocês podem ver. O objeto que está mais próximo nesse ajuste focal, ele ficou completamente nítido, enquanto o objeto do fundo fica todo embaçado. E nesse outro ajuste fica ao contrário. O objeto do fundo fica nítido e o objeto mais próximo embaçado. Nessas configurações da câmera, você pode escolher se você deixa ela completamente automática ou se você deixa ela completamente manual. Uma coisa que pode ajudar muito no foco das imagens é a abertura do diafragma da câmera. Para você utilizar a abertura do diafragma à sua escolha, você precisa de deixar a câmera completamente no manual. E para você fazer isso, você tem que localizar qual que é o botão da máquina que você está utilizando e ver qual que é a opção de manual que ela tem. Nessa aqui, por exemplo, agora está no automático e eu preciso girar aqui até no M, que significa manual. Com a configuração no manual, através do menu da câmera, a gente vai procurar o F, que é a configuração do diafragma. E uma configuração boa, aqui por exemplo, eu configurei com uma abertura de 7.1. Aberturas como 9, 10 e 11 também são muito boas, mas cada caso é um caso. Para quem for se especializar, tem que estudar qual é a fotografia que você quer fazer e qual é a melhor abertura de diafragma para sua foto. O foco no celular, ele já é mais simples. Como é tudo sensor, você controla todas as configurações pela própria tela do aparelho. Costuma ser nos celulares mais tradicionais, você clicar na própria tela do telefone, aonde você quer que o aparelho faça o foco da imagem. E ele vai fazer tudo automaticamente. Por exemplo, como vocês estão vendo aí no vídeo. Como a lente do celular costumam ser lentes mais simples, suas fotografias são mais achatadas. Eles não têm muita opção de efeito de criar esse distanciamento de foco nas imagens. Hoje, celulares mais modernos, que já tem 2 ou até 3 câmeras, eles conseguem simular esse efeito de profundidade, porque o que uma câmera não conseguia fazer para simular o efeito de uma lente de câmera profissional, um celular com 2 ou 3 câmeras consegue fazer.
pois enquanto uma câmera fica por conta de tirar a foto do que está próximo, a outra câmera fica por conta de tirar a foto que está no fundo. E depois os próprios programas do aparelho vão achatar essa foto e criar esse efeito de distanciamento na imagem. E então é isso, gente. Aguardo a atividade de vocês. Um abraço a todos e até a próxima!